tarde ou noite para você que nos acompanha. Bem-vindo ao Bom Café dia, Etílico. bom dia, gente. Bom dia, Marcelo. E aí, Como Patrícia, estão tudo bem? todos? Tudo bem aí? Tudo bem, tudo bem. Vivendo um dia Bom, de cada vez. Ai, ai, nesse mundo muito louco. Gente, se você está chegando por aqui, aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal, que ajuda a é gente a isso. chegar em mais pessoas. E vamos para a nossa conversa de hoje. Patrícia, Bora qual é a lá. nossa pauta? Então, nossa pauta falaremos hoje sobre o que está acontecendo com o Vale do Silício, minha gente. O que está havendo? A crise nas Big Techs? O que temos? Então, contextualizando, né? A gente tem acompanhado essas últimas semanas. Acho que mais ou menos tem uns 2 meses, isso mais ou menos, né? Um Uhum. movimento assim de crise nas gigantes de tecnologia, que aí envolve dois sintomas, né? Primeiro, um movimento muito grande de demissões em massa, né? Então a gente viu isso na meta do Facebook, do Mark, e agora a mesma coisa com o Twitter, né? Com Elon Musk demitindo uma galera em massa, ameaçando demissões, pessoas pedindo demissão. Mas eu Então tem acho. esse. O Google teve também. Google, não vi nada do O Google, não Google me não teve. lembro. Não me Não sei lembro. se teve, porque eu ia falar que para mim o que está acontecendo também varia, né? Eu acho que tem graus, né? Tem o É um Google, degradê. é um degradê. É um degradê. Tem o Google que está ali ainda ok, né? A coisa ali. Tem a Meta, que tem ali umas. Eu acho que tem até umas decisões questionáveis de estratégia, tem umas questões É. ali do metaverso, né? Enfim, também de um rebranding. Estratégia de negócio que eu acho equivocada, né? É, então, ou é equivocado ou é visionária, né? Aí eu já não sei, É. porque aí eu acho que a gente vai saber daqui a 10, 15 anos se o cara estava sendo visionário em apostar numa coisa que talvez nas próximas décadas. Porque eu já ouvi falar muito que o metaverso emplaca no 6G e não no 5G. Que o tipo de É. tecnologia que você precisa para emplacar o metaverso de verdade, É. a gente ainda não tem. Né? E você tem o Twitter, mas é que o Twitter para mim é um caso à parte. Né? O Twitter é um negócio. É, mas os sintomas que a gente tá vendo é isso, né? De grandes demissões, grandes demissões muitas reportagens falando sobre o nível de trabalho exaustivo dos funcionários dessas empresas, né? Não só, assim, enfim, a gente falou de Meta e falou de Twitter porque são as mais evidentes, né, que Sim. acabam saindo mais na mídia, mas várias empresas de tecnologia e várias empresas do mundo financeiro também passando por uma onda aí de demissões em massa e de várias reportagens falando sobre a exaustão dos funcionários, né? Então, várias matérias falando de funcionário dormindo no local de trabalho, pessoal pedindo demissão, pessoal em burnout, licença É. saúde, uma febre. Não, eu acho engraçado, curioso, assim, porque é um fenômeno que é um pouco. Ele tem uma dicotomia, né? Porque você tem ao mesmo tempo essa questão das demissões e a questão da cultura workaholic e do burnout acontecendo, e as pessoas trabalhando, né, em excesso, né? E ao mesmo tempo você tem um movimento como a grande resignação, né? Porque assim, as demissões, que foi o nome dado nos Estados Unidos para o fenômeno das pessoas pós-pandemia ou durante a pandemia, quando a coisa foi voltando para o presencial, as pessoas simplesmente se demitirem. E aí tem o que aconteceu É, no Twitter. No Twitter foi uma coisa de demissão voluntária de fato, do tipo assim, Elon Musk chegou lá, se você vai play ball do jeito que eu quero, ou se você não vai, a porta da rua está aqui e uma galera pediu demissão. Então, ao mesmo é, tempo que você tem é, 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 essas demissões e esses movimentos acontecendo do lado do empregador em relação aos funcionários, você tem um volume muito grande de pessoas falando, cara, não quero não isso, não quero. topo É, isso. Claro que aí também entra uma questão aí de história e contexto individual,
Mas é um movimento de massa, não há como negar. Você tem muita gente não topando mais. E isso que você falou é verdade. Assim, a gente está falando das grandes, mas essa cultura de trabalho em excesso, ela vem desse mundo do TI há muito tempo também, né? Não Há só do TI, muito tempo. claro, mas assim, as empresas de games são empresas conhecidas por processos trabalhistas, por pessoas trabalhando exaustivamente, virando noite, porque tem que entregar um deadline, né, de lançamento de um jogo, ou, né, que foi prometido pelo time do marketing, e aí, tipo, cara, o jogo não está pronto. E mesmo hoje em dia que tudo é lançado beta, né, qualquer aplicativo de celular, qualquer jogo de videogame hoje é lançado ainda num estágio, não vou dizer incompleto, mas num estágio claramente de beta, né? Porque você compra um jogo novo ou você instala um programa, você já tem uma atualização para fazer. Chega, chega na E, sua casa no day one, é, tem uma atualização para fazer. o que eu acho legal, né, é a gente tentar entender o que aconteceu com essa cultura, né, das empresas de tecnologia, porque isso aí vem desde os anos 90, ali das empresas, né, do Vale do Silício, ali na região da Califórnia. É, elas que deram essa característica. Você deve lembrar, você é bem antenado nisso também, que teve um boom de cultura de tecnologia ali nos anos 2000, principalmente, que era aquela cultura do empresa legal, sou legal, né? Empresa colorida, tem mesa de totó, tem mesa de ping-pong, tem rede, tem máquina de salgadinho, máquina de refrigerante, né? Você pode andar de bicicleta dentro da empresa, então todo aquele ambiente, aquela atmosfera jovem, misturando entretenimento com trabalho, é, e isso nos anos 2000. E logo depois veio uma, assim, chamando mesmo o perfil de funcionário com um pouco mais jovem, né, um pouco mais dinâmico, trazendo essa cultura do jovem para dentro das empresas de tecnologia, que tem tudo a ver esse perfil. E aí, acho que logo na sequência, já teve uma série de críticas em relação a esse modelo, né? Porque, na verdade, ninguém coloca uma mesa de totó dentro da empresa porque quer que o funcionário fique ali jogando totó o dia inteiro, né? Mas Você chegou sim, no ponto que eu ia chegar, mas fala. nem porque quer que o cara fique comendo salgadinho ali, né? Ou jogando Na PlayStation. verdade, hã? Ou jogando PlayStation. Ou Ou jogando Xbox, se você PlayStation. for a Microsoft. Exatamente. Mas sim, porque esse é o jeito de você fazer com que o cara não saia do ambiente de trabalho, né? Então, assim, o cara vai pensar duas vezes antes de ir para casa almoçar. O cara vai querer chegar mais cedo. Se ele tem academia na empresa, ele vai querer chegar mais cedo no trabalho para fazer academia lá dentro. Ele não vai querer sair da atmosfera de trabalho para fazer um lanche, se ele tem ali a máquina de salgadinho e se ele tem ali o PlayStation. Nem para Então você. almoçar, cara. Eu já tive. Eu já visitei nos Estados Unidos o escritório do Google, o de Nova York, que é um escritório menor, Uhum, a trabalho, já fiz reuniões lá, já visitei as sedes aqui no Brasil também, mas principalmente quando você vai lá, não é nem para almoço, sabe? É uma cultura realmente de tipo. Cara, você passa o dia aqui, né? Você tem café da manhã, exato. você tem almoço, você tem essas atividades assim de descompressão, né? Então você tem essa que assim é um negócio que realmente tem dois lados, né? Porque de fato tem ali um benefício. Por outro lado, é isso, né? Você fica imerso naquela cultura e aí dependendo da equipe na qual você trabalha, porque eu acho que também esse fenômeno do, do, do burnout, do trabalho em excesso, ele está muito ligado a algumas áreas também. Não é toda a área dentro Sim. da empresa que isso Não. acontece, mas assim, putz, e aí vai desde um cara de TI que tem um deadline para entregar de programação, e aí o cara tem que ficar escrevendo código a noite toda, porque tem que bater aquele deadline, quanto um time de marketing, porque tem uma campanha para entregar, quanto um time
de Acho que vendas, mexe muito com enfim. um cara. Acho que muito de finanças, né? O financeiro pega muito, Também então para teve época de fechamento. fechamento, a galera É. ferrada ali. Mas eu acho que E tá a sempre no época. fechamento, né? Pois é. Eu acho que tem times que, que é coisa sazonal e tem times que a coisa é o tempo todo. Porque você está num squad hoje fazendo um projeto e quando esse projeto entrega, você já pega outro. E aí Exato. porque assim, É um ciclo que não é um ciclo acaba. que não acaba. E você está sempre é como se fosse um carro sempre subindo uma ladeira, né? Então assim, você está Exato. ali jogando aquele excesso de esforço no motor e uma hora a coisa pifa, né? Exatamente. E aí a primeira pergunta da nossa pauta. A cultura cool das empresas do Vale do Silício acabou? Esse é o fim da cultura do Vale. O que aconteceu? Por que a gente está nessa crise da, da cultura legalzinha do Vale do Silício? O que você acha? Vale do, não só dessas empresas, né, mas que se reflete nas como simbolismo, né? Porque a gente vê isso refletido em várias outras empresas. Acabou, por quê? O que está acontecendo? Então, eu não acho que acabou, mas eu acho que está mudando, já mudou, vai mudar, dependendo do país que você está, da empresa que você está. Eu acho que não dá para a gente falar hoje da realidade de trabalho sem a gente falar sobre o que aconteceu na pandemia, né? Então, eu acho tem uma coisa que eu acho muito curiosa, né? As empresas, acho que várias grandes empresas, né, e empresas menores também, mas principalmente as grandes empresas que são um pouco mais lentas para fazer grandes mudanças, né, Exato. por Foram uma forçadas, complexidade. né? Exatamente. Então, assim, você tinha uma grande empresa lá com seus 4, 5 mil funcionários, ou 2 mil, ou até mais, e acho que todas elas tinham algum programa de. Estavam estudando algum programa de home office, ou um programa de flex office, ou um programa de uma vez por semana você tira um dia. E essas empresas se viram forçadas de uma hora para outra a virar uma chave para um home office full, por conta da pandemia. Exatamente. Que não é Exatamente. um home office normal. Né? Eu acho que existe também essa questão aí, falando um pouco da saúde mental de todo mundo durante a pandemia, isso é um ponto que a gente pode botar um pouco mais para frente, porque não é que as pessoas estivessem em home office, porque se você está em home office, você sai para almoçar. Aí eu tô falando aqui principalmente do começo da pandemia, né? Você sai para almoçar, você vai tomar um café da manhã fora, você vai fazer alguma coisa na rua, de noite, você vai ao cinema, ou tem um lazer, enfim. E o que aconteceu, na verdade, era que estava todo mundo em casa. E eu acho que isso também levava a certos excessos nas dinâmicas de Sim. trabalho, que era o seguinte: eu sei que todo mundo sabia que o outro estava em casa. Então, de Posso te repente, acionar a qualquer momento, um você vai atender. chefe ou alguém da sua equipe te ligava 8 da noite, 9 da noite, porque sabia que você estava em casa, você não estaria, tipo, fazendo alguma coisa na rua. Então, assim, acho que esse é um ponto. Falando sobre essa questão da cultura cool, eu já tive discussões sobre isso com amigos que têm empresa, já tive essas discussões na empresa onde eu trabalho, com outras empresas. Hoje em dia, a existência de um home office, ela virou um aspecto cool. Né? Você vê muita gente hoje procurando emprego que vai falar o seguinte: a empresa é full presencial. Ah, não, cara, full presencial eu não topo mais. Óbvio, acho que isso tudo depende do seu tipo de trabalho, né? Existem carreiras, existem trabalhos que não tem como, né? Que são presenciais, né? Pela sua natureza. Mas, assim, para a galera de trabalho de escritório, né? Cujo trabalho é responder e-mail, trabalhar no Excel, né? Trabalhar ali, né? Aquele trabalho clássico, né? Que a pessoa faz na sua estação de trabalho, você vê muita gente hoje em dia falando assim, cara, não, pô, beleza, 2 vezes por semana no escritório, uma vez por semana no escritório, 3 vezes por semana no escritório, entendeu? Mas assim, virou parte dessa cultura, que é isso que eu acho que gerou a- o atrito, a ficção tão grande no Ah, Twitter, por é. exemplo. Né? Eu Porque. acho que. Fala. Não, eu acho que não acabou. Eu acho que não acabou essa cultura cool das empresas, mas eu acho que é uma crise que as empresas, de uma forma geral, é, estão sofrendo e vão sofrer por conta disso, né? Eu acho que a pandemia, principalmente, eu acho que teria um momento de crise mesmo, porque eu acho que você Natural. manter
um certo modelo de trabalho por muito tempo se esgota, o modelo de trabalho chega uma hora que se esgota. Na Europa, você já tem um movimento muito grande, né, já há um tempo, de uma flexibilização maior de horas de trabalho. Então, tem várias empresas que têm um expediente já reduzido, sexta-feira, na hora do almoço, já acaba o expediente, né, tem uma flexibilidade muito maior. Então, você já vê isso em algumas empresas da Europa. E eu acho que, muito pela pandemia, teve uma revelação da intenção e da toxicidade dessas empresas em relação aos funcionários, né? Porque eu acho que você indo até o ambiente de trabalho dessas empresas, né? Que você vê isso muito em empresas de tecnologia e empresas do mercado financeiro, né? Esse ambiente legal, esse ambiente chamativo, jovem. Você vê muito mais nessas empresas mais jovens do que em empresas um pouco mais maduras, digamos assim. Quando você fala mercado financeiro, você está dizendo fintechs ou então bancos digitais, essa galera mais. Não, de mercado financeiro mesmo, tanto bancos como startups, como corretoras, como Sim, mas é porque tem uma digitalização aí grande, né? É porque sim, pra sim, mim isso tá exatamente. muito numa XP, num C6, eu não conheço a Isso, sede isso, desses isso. numa Stone da vida do que num Itaú ou num Bradesco. Ah, Por não, mais não, que não esses empresas caras clássicas. Não empresas clássicas. provavelmente deram uma modernizada nos escritórios, porque eu vi também muita empresa Uhum. grande tentando buscar Não, isso, né? Quando começou essa cultura é. cool, Não empresas, fizeram algum tipo não de. bancos, né? Mas empresas do mercado Sim, financeiro do sim. tipo corretoras, startups, esse tipo, né? E empresas de tecnologia. Mas eu acho que a pandemia o atrativo delas para o jovem era esse ambiente de trabalho de muito dinamismo, de muita jovialidade, né? De muito atrativo. Você chegar lá e encontrar com as pessoas e tudo mais. Acho que a pandemia, colocando essas pessoas em casa, mostrou para esse cara o volume de trabalho que ele tem e como isso acontece fora de um ambiente que teoricamente é legal, né? Então, e deixou um pouco mais explícito o volume de trabalho e o quanto e o quão, na verdade, essas empresas exigem de resultado independente da tua qualidade de vida, entendeu? É que Porque eu eu acho que acho. Eu porque eles estando fisicamente nessas empresas, a demanda, o volume de demanda fica um pouco travestido nesse ambiente festivo, tá? eu De acho que fica encontro. travestido, beleza, disfarçado talvez, né? Fica. Isso, travestido no sentido de Mas disfarçado. eu diria até que ele, na verdade, é menor. O que é menor? O volume de trabalho Em casa? no escritório. Ah, sim, no escritório, não, Entendeu? Eu exatamente. acho que não é só uma questão que revelou, né? Eu Não, acho que assim, até aumentou. porque no começo da pandemia, como existiam, bom, ainda tem, né? Mas no começo da pandemia o clima de incerteza era muito maior. Uhum. Então, assim, eu acho que do ponto de vista de volume de pedidos, e justamente por conta daquilo que eu estava falando, eu sei que você está em casa mesmo, Sim, então, sim. tipo, né, porque era isso, você, tipo, você estava em casa à noite, você estava em casa na hora do almoço, você estava, né, então, assim, eu sei que você está em casa mesmo, então, porque o que acontece, assim, no mundo corporativo, o trabalho, na verdade, é sem fim, né, assim, você tem sempre tarefas para fazer, você tem sempre prazos para entregar, você tem sempre prazos para negociar, você tem sempre e-mails para responder, então, assim, só que no mundo, quando você está no presencial, existem imposições físicas que limitam esse tipo de coisa, né? Você é uma coisa que a gente que se brinca muito. Acho que todo mundo aqui que vive a experiência de fazer reuniões no Teams e seus parceiros, os outros aplicativos de videoconferência, experimenta isso hoje em dia, né? Então, assim, as reuniões no Teams elas são pontuais. Normalmente as reuniões no presencial, as pessoas atrasam 5, 10 minutos, você tem um momento ali de conversa, esperando fulano, que está numa outra reunião, aí toma um café e blá blá blá.
E no Teams não. Então, se você tem uma reunião de 3 às 4 e outras 4 horas, você faz uma reunião, você não tem tempo nenhum para o seu cérebro, Não, assim, vira uma chave e você você entra nem na outra. levanta. Tanto Você que eu nem vejo muita levanta. gente hoje em dia já falando o seguinte, não, preciso terminar a reunião 10 minutos antes, porque eu tenho outra começando daqui a pouco. E aí vira uma coisa assim, que era mal vista, talvez, no começo da pandemia, que era, imagina, você tá, ontem eu passei por isso. Era, sei lá, faltava não lembro agora o horário que era exatamente, mas era tipo 3h50 e eu tinha uma reunião às 4 horas. E aí eu falei, gente, eu preciso terminar a reunião agora porque eu tenho uma reunião às 4. Ainda falta 10 minutos. Sim, falta 10 minutos, mas eu preciso ir no banheiro, eu preciso beber uma água, eu preciso. É tipo assim, não é tipo desliga de uma e vai na outra, né? Exatamente. Então eu acho que esse volume ficou até maior em É, casa para não, muita gente. eu acho que revelou no sentido, no seguinte sentido, de ter revelado a intenção dessas empresas da montagem desse ambiente de trabalho físico, entendeu? Eu acho que em casa, as empresas têm uma intenção de ter montado um ambiente de trabalho desse tipo, nesse modelo legal. Uhum. Tem uma intenção do empregador em fazer isso ali, que é o quê? Que é colocar o cara full time dentro da empresa. Eu acho que a pandemia. Só que isso ficava travestido numa ideia de caraca, que empresa legal, né? A empresa é super bacana, eu nem trabalho tanto, eu só tô lá, tô comendo biscoito, entendeu? Então, na cabeça do funcionário é benefício. Ah, não, Uhum. tô super feliz, é benefício que eu tô ganhando. A pandemia, quando você tira o cara desse ambiente físico, para ele fica revelado a pressão de demanda de trabalho que ele tem, porque ele não tem mais a fantasia do ambiente. Ele tem ali no dia a dia a sobreposição de reuniões, ele tem ali a verdadeira intenção da dinâmica de trabalho daquela empresa, que Ah, é o quê? Você vai participar do que eu quiser que você participe. e mais do que isso, né? Você tem muito escancaradamente a vida pessoal sequestrada, né? Porque assim, uma coisa é você estar lá no Totalmente. escritório e a sua vida pessoal fica em casa. Outra coisa é você estar em casa e aí para o bem e para o mal, tá? Né? Porque Sim. eu já fiz reunião do Teams que parecia que voava uma criança no fundo. Assim, tipo, cara, vida louca. Mas assim, você está o tempo inteiro contrastado com, por exemplo, vou falar falando de experiência pessoal. Eu tenho uma filha pequena. Eu, hoje em dia, sou uma pessoa que não me imagino voltando para o presencial full time. Porque nos dias que eu faço presencial, e eu até acho que o presencial ele é importante, eu acho que, assim, para uma questão cultural da empresa e para alguns tipos de encontros, alguns tipos de reuniões, e aí eu estou falando do meu trabalho especificamente, né? Porque existem alguns tipos de reunião de pré-produção que a gente faz, ou reunião de brainstorming para planejamento, que elas realmente funcionam melhor no presencial. E aí eu estou falando de full presencial, porque o que eu acho que existe aí um desafio grande é o híbrido. Porque se você faz uma reunião com 5 pessoas, sendo que 3 estão presenciais e 2 estão por remoto, entrando por videoconferência, tadinhas dessas 2 pessoas. Elas É, estão fora da reunião. E aí, se aqui o quórum fica maior, é pior ainda. Para a é, integração desse híbrido, eu acho que falta. Assim, se você tem uma boa tecnologia, tipo, cara, uma sala preparada, onde todo mundo tem seu microfone, onde você faz a conferência com a sala e não fica aquela loucura de fulaninho liga o seu microfone, desliga o seu microfone, porque entra a microfonia e entra o eco, não sei das quantas, a coisa vai. Até funciona. Mas é muito melhor ou estando todo mundo lá, ou estando sim. todo mundo remoto. Mas aí voltando ao meu ponto. Existe, eu estava falando assim, do meu exemplo. Os dias que eu faço presencial são dias que eu não sei se eu vou chegar em casa a tempo de botar minha filha para dormir, né? De ver minha filha antes dela ir dormir. E os dias que eu estou em casa, por mais que eu trabalhe até inclusive mais tarde, porque eu não tenho tempo do transporte, então assim, eu fico trabalhando até mais tarde, eu tenho esse momento. Né? Eu Uhum. tenho um momento mais tranquilo para resolver um problema pessoal na hora do almoço, se eu precisar ir no banco, ou para marcar algum outro compromisso. Então, eu acho que você, sim, tem a questão do volume de trabalho que você falou, e uma questão do seguinte, cara, não, eu tô na minha casa, tem uma coisa um pouco que eu falei do sequestro da sua vida pessoal, né? De você ter esse choque de realidade, né? Porque você não está retirado do seu ambiente pessoal. E isso
de novo, pro bem e pro mal, né? Muita coisa que a gente foi vendo no começo da pandemia, a questão tipo assim, cara, vou me armar, vou tomar um banho, vou criar um espaço na minha casa para conseguir trabalhar um pouco mais reservado, porque eu acho que teve aí também, tanto para as pessoas quanto para as Uma empresas, ambientação, um uma preparo. adaptação, exatamente, É, porque foi como a gente falou, forçado. Foi cara, vamos é, no forceps aqui, agora todo mundo está é. remoto. Eu acho que aí a gente entra na questão de como isso é arranjado, né? Que é a questão do ser bonito, da meritocracia da coisa, né? Da dinâmica meritocrática, desse discurso meritocrático, e que a gente tem isso em alguns lugares, em alguns países, acho que no Brasil tem muito disso, de Uhum. que é bonito você ser workaholic, né? De que é bonito a cultura É do. mal visto sair no É, horário. hã? Desculpa te interromper. É É mal mal visto visto sair sair do no horário. horário, é mal visto você ter vida pessoal, é mal visto você cumprir as suas funções no horário que você tem que cumprir e depois você ter né, a sua vida pessoal. Teve até um episódio, logo no início da pandemia, no meu trabalho, né? Eu trabalho numa empresa de óleo e gás, né? É, e a minha empresa, gosto muito da minha empresa, muito mesmo, assim, eu acho que é o top, tá no top 3 empresas legais que eu trabalhei. Acho que só perde para a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce foi a empresa, questão de qualidade de vida, acho que eu mais gostei de ambiente. Mas a minha empresa tá ali no top 2 assim, talvez, top 2 top 3. Empresa que respeita bastante, mas é claro que vai depender do departamento que você tá e das pessoas com as quais você convive. E aí tive um colega, tem um colega, ele ainda existe, que ele tinha mania de querer fazer reunião fora do horário, né? Então aí todo dia ele mandava uma mensagem assim: E aí, Paty, você tem algum compromisso depois do horário hoje? Ah, isso remoto, né? Ah, eu não. Ah, vamos falar de não sei o quê? Tá, uma vez vamos, outra vez vamos. Aí na terceira vez eu falei, cara, ele chegou, aí perguntou, eu falei, tenho. Viver. Viver. Incrivelmente, depois do meu horário de trabalho, eu vivo, cara. E assim, não vai rolar. Porque eu acho que depende, tem esses dois fatores. Tem o fator empresa, né? Como a empresa se porta, o que a empresa demanda de você, e também tem a postura do funcionário, entendeu? Como o funcionário se coloca. E aí eu acho que como você responde a esse tipo de. É um assédio. É um assédio. Como você responde a esse tipo de assédio, que vai determinar qual vai ser a tua imagem, a tua figura na empresa. Mas é claro que eu estou numa posição confortável nesse Uhum. sentido. Porque eu me sinto confortável em relação à minha trajetória profissional. Então, eu não tenho medo de não estar nessa empresa. É, eu não tenho filhos, É. né? Então, assim, eu posso arriscar algumas coisas, né? Eu imagino que de repente uma mulher como eu, que tem filhos, né, que tem compromissos financeiros, que tem outro tipo de coisa, não se sente numa pressão de ser agradável o tempo todo, estar disponível o tempo todo, que eu não me permito. Eu Uhum. coloco freios com muito mais facilidade do que certas pessoas, E né? você Porque a condição de banca, e vida você delas não banca. permite. Hã? Não, desculpa, mas aí você banca o que pode vir disso do ponto de vista de reação, né? Exato, eu sei que pode acontecer. Uhum. Mas certas pessoas não podem se dar esse luxo. Quem Sim. tem filho, principalmente se é uma mulher, né, com filhos, de repente uma mulher mãe solo, né, ou um homem mesmo, qualquer pessoa que tem uma situação, de repente, financeira, que está numa situação financeira complicada, perdeu alguma coisa na pandemia, né, enfim, teve um impacto maior, não pode se dar a esse luxo, que não deveria ser um luxo, é um direito, Sim. né, de você cumprir a sua jornada de trabalho. Mas eu acho que a gente tem essa cultura tóxica muito grande
de uma meritocracia, né? De que se você fizer mais, você vai ser recompensado por esse fazer a mais, e que é uma grande ilusão, né? E não é isso que a gente vê na Não, prática. que existe essa questão cultural e que ela é mais acentuada no Brasil é um fato, né? E você vê muitos brasileiros que saíram do país que falam sobre isso, né? Como é diferente, e aí que trabalham também em trabalho de escritório lá fora, como é diferente essa questão do- da relação com o trabalho. Eu já tive. Eu tenho uma amiga que ela foi para os Estados Unidos e aí teve um dia que era, sei lá, era 5 horas da tarde, ela estava fazendo uma reunião com a equipe dela, ela é chefe de todo mundo, e aí as pessoas simplesmente falaram, olha, fulano, 5 horas a gente tem que ir embora. E aí acabou a reunião. Tipo assim, ela não tinha terminado a reunião. Imagina se você vai chegar para um diretor aqui no Brasil, mesmo você, mesmo eu, mesmo a gente está falando, porra, estamos Você vai chegar para um. Peraí, vou terminar a reunião agora. E as pessoas simplesmente fecharam seus laptops e terminaram a reunião. E é assim, é aquela coisa. É outra relação, inclusive, com a vida pessoal. Porque assim, as pessoas têm que sair do trabalho às 5 horas porque elas têm que pegar os filhos nas creches às 6h30, às 6 horas ou às 5h30. Então, assim, cara, existe uma outra relação de trabalho. Agora, essa situação que você está falando, ela realmente acontece. Agora, imagina se é seu chefe, né? Ah, querendo fazer reunião fora do trabalho todo dia. Isso que eu acho que é um pouco tóxico e como é que eu vou dizer? Eu não sei, É a abusivo. palavra não é inocente, mas assim, é porque existe gente que vai fazer o seguinte, vai te mandar uma mensagem às 6 horas da manhã ou às 7 horas da manhã e vai falar, ah, mas você não precisa ler agora, você me responde na hora do Mas é expediente. coercitivo, é Você, coercitivo. Exato, não, assim, tem um impacto psicológico, tem um impacto de você, se você é um chefe, mais complicado ainda, e aí você tira a pessoa, às vezes, de um momento que ela tá, tipo... Cara, imagina, né, uma pessoa que vive num ambiente de pressão de trabalho, acordar às 6h30 da manhã, 7 horas da manhã, para um dia de home office já tem mensagem no WhatsApp do chefe para responder. Né? Então, assim, gente, isso não é bacana. Isso foi muito exposto na pandemia, porque já acontecia, eu acho que no mundo presencial, sim, mas ficou gritante, né? Porque justamente por conta daquela exposição que você estava ali no seu momento pessoal e lidando com tudo que a Covid representou, muita gente perdendo familiares, muita gente passando por dramas familiares, dramas pessoais, dramas financeiros, enfim. É, e um pouco do que você falou, né? Essa cultura da meritocracia ela é muito dois pesos, duas medidas, né? É muito mais fácil para quem é o dono da empresa, para quem É top-down, para quem né? não É uma cultura precisa, top-down. ou então para quem não precisa trabalhar, tipo assim, cara, eu trabalho porque eu quero, mas eu tenho grana de família, eu tenho uma condição aqui. E aí a gente pode fazer um episódio só sobre meritocracia, né? Porque muita gente que Eu está acho nessa fantástico. Eu acho um situação conceito maravilhoso, o conceito de meritocracia, eu cara. acho incrível também, assim, para mim É absurdo. para mim tem um vídeo muito, tem dois vídeos, aliás, muito gritantes, né? E que para mim fica muito claro. Eu falo, não tem como você olhar esse vídeo e continuar pensando o que você pensa sobre meritocracia, que é o vídeo dos caras na corrida. Ah, Não sei esse se você já vídeo é viu esse vídeo que tem maravilhoso. Esse vídeo é a muito linha bom. de largada, e aí todo mundo começa na mesma linha. Antes da corrida começar, o cara fala: se você se você nasceu numa casa que você tinha tantas refeições por dia, nunca precisou não sei o que lá, não sei o que lá, você dá um passo à frente. Se você é preto, dá dois passos para trás. Se você é mulher, dá dois passos para trás. Se você, sabe, se você se o teu pai tem faculdade, e aí, assim, entenda, gente, isso, óbvio que não tira o esforço da pessoa, né? Se você não fizer É. por onde, você nunca vai conseguir nada. Mas Ah, tenha mas conhecimento as do seu linhas de privilégio. largadas são muito diferentes. O segundo vídeo é um vídeo de eu acho que é uma mulher na Inglaterra, falando sobre racismo. Que ela pede para todo mundo na plateia, quem Ah, é esse vídeo é branco, maravilhoso. que gostaria de ser. Se você é branco e tal, assim, se você gostaria de ser preto? Acho que é uma coisa Ninguém assim. gostaria. Ninguém. Então, assim, é óbvio que você vê que existe um problema.
Né? Então, assim, e aí eu acho que a gente pode até botar, já pensar depois junto numa pauta, porque a gente pode falar de meritocracia, a gente pode falar de reparação histórica, tem uma série de questões interessantes para a gente discutir nesse âmbito. Mas voltando aqui para o mundo de trabalho, até porque quando a dinâmica do home office, que não é bem um home office, mas que era um trabalho remoto, o home office, digamos assim, pré-pandemia, já existia para muita gente. Né? Você tinha muita Sim, empresa que o cara cobrava, o próprio Elon Musk. Você acha que o Elon Musk vai para o escritório todo dia? Você acha que Elon Musk, em alguma vez na vida, depois de PayPal, ou até antes de PayPal, era um cara que estava lá batendo ponto e fazendo planilhas e fazendo apresentações de PowerPoint de 9 da manhã até as 6 da tarde, ou de 9 da manhã até as 7, 8 da noite, gente? Não. é. O Elon Eu Musk está acho fazendo muito. almoço, está fazendo não sei o quê, está indo não sei aonde, trabalha remoto. É, não, eu acho muito curioso isso, porque você pensar justamente isso, né? É para quem que essa questão da meritocracia dessa flexibilidade funciona, né? Como funciona e para quem funciona. Porque, assim, o que você vê, por exemplo, agora no retorno ao presencial, né? Que muitas empresas estão fazendo já um híbrido, né? De esquema de trabalho. É como isso funciona e para quem isso funciona. Porque é muito o que eu vejo, né, em algumas empresas. É muito fácil para um diretor, para um cara que é gerente, o cara que é. Principalmente a parte mais de diretoria, né? O cara, muitas pessoas durante a pandemia foram morar em lugares mais afastados, né? De Uhum. repente voltaram para a cidade de Natal, pessoas que não eram dessa cidade voltaram para a cidade de origem, ou então foram morar com a família para economizar, enfim, coisa e tal. Fizeram uma mudança. Isso você vê em vários níveis de empresa, da empresa. E aí, quando o cara tem que ir presencial, o cara fica num hotel, né? A secretária agenda um voo, o cara pega um voo, vai até a cidade que ele tem que ir, na sede, o cara pega Uber para ir para voltar, né? Sim, óbvio. Ou ele pega um Uber ou ele aluga, vai alugar um carro. Assim, hoje em dia ninguém Uhum. mais faz isso, vai pegar um Uber. Fica no hotel, nos dias que ele tem que ficar, dois, 3 dias, fica no hotel, e acabou o problema dele, né? Agora, o pessoal que tem que cumprir essa escala que as empresas estão montando, né? Uma escala meio Frankenstein, assim, de você tem que ir na terça e na quinta, você tem que ir segunda, quarta e sexta, e o cara não mora mais nessa cidade, né? Ou o cara se mudou, o cara tá afastado. Esse ir e voltar 3 vezes na semana, ou 2 vezes na semana, terça e quinta, é inviável. O cara fica 2 horas para ir, 2 horas para voltar, transporte público que não funciona. Ou então, hoje em dia, se você tem que pegar um Uber, o Uber tá caríssimo, tá muito mais caro do que tava antes, né? Porque a gente teve aí já aumento de Sim, preços sim. de combustível e tudo mais. Então ficou inviável para esse cara. Ficou muito pior para esse cara ir, né? Porque que acontece também? Teve o seguinte ponto. Muitas empresas faziam, por exemplo, alguns serviços de transporte de funcionário. Então você Uhum. tinha direito ao ônibus da empresa, ou você tinha direito ao vale transporte, ou ao vale não sei o quê, você perdeu esses benefícios, né? Então o cara agora tem que bancar o próprio transporte do seu trabalho, pegar, sei lá, 2, 3 ônibus, ou misturar aí um ônibus com o metrô, com um trem, sei lá o quê. Se ele estiver em outra cidade, ele tem que pegar uma passagem de ônibus ou um avião, gastar com Uber, porque fica inviável. Então, assim, a chegada desse cara até o ambiente de trabalho, mesmo que seja só 2, 3 vezes na semana, ficou inviável. Né? Então, essa volta do home office, esse híbrido, eu acho que tá sendo muito ruim, pelo menos o que eu tenho observado, que a gente tem visto na mídia também de algumas empresas, tem sido muito ruim para a grande maioria das pessoas, né? Então, muitas estão preferindo isso. Ou voltar full presencial, e aí volta a morar perto da empresa, né? Ou faz o quê? Ou sai da empresa, ou fica full home office. Porque eu acho que o híbrido também não está funcionando. Como as empresas estão tentando implementar. Pelo menos eu estou vendo que uma dinâmica de trabalho bastante ruim. E aí você vê esse movimento.
de até que tem se falado bastante da demissão silenciosa, né? Uhum. Que é o funcionário ir se desligando e ficando a parte ir fazendo o básico, 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 ou então simplesmente só fazendo o que ele tem que fazer e abrir mão, abrindo mão dessa exploração que as empresas fazem mesmo, né? É, Então, assim, não vou mais ficar depois do horário, não vou deixar de buscar meu filho no colégio, não vou cancelar a não minha esqueçam as consulta crianças no colégio, médica, gente. não vou cancelar minha consulta médica pela 10ª vez, né? Não vou abrir mão de. Porque é isso que você vê. A pessoa não consegue um horário decente para ir no médico, a pessoa não se alimenta Mas já não direito, a conseguia pessoa isso no não. presencial, né? Isso já foi Não, possível no exatamente, já não presencial. conseguia. Uhum. Exatamente. Isso agravou, né? Porque a É, pessoa não sabe mais se situar agora. eu não concordo tanto, não, engraçado. Eu acho o seguinte, indo ao contrário, a demissão silenciosa eu acho que ela toca em outros pontos. Eu acho que ela está muito ligada à cultura da workaholic, da meritocracia que a gente estava falando. E aí, para mim, é uma coisa muito brasileira, muito americana, dependendo do setor, nos Estados Unidos especificamente. Aqui no Brasil, acho que é uma coisa mais, é um fenômeno mais amplo, que é essa questão de, tipo assim, cara, você fazer o que você foi contratado é fazer pouco, é fazer o básico. Você mesmo usou expressões aí, né? Não, você vai só fazer o básico. Só fazer. Gente, só fazer o básico é você fazer o que você foi contratado para fazer. Não, então, Que exatamente. existe uma Você. expectativa de você ir Exato, além. No Brasil exato. e dependendo do setor, dependendo do seu trabalho, principalmente nos Estados Unidos, eu acho. Porque no fundo é tipo, cara, eu fui contratado para fazer isso, eu estou entregando isso, a minha entrega está indo. Sobre o esquema do presencial, mas eu acho que cai muito, depende muito da empresa que você está, Sim, do gestor que você está dentro da empresa que você está, porque, por exemplo, eu tendo a discordar, na verdade, assim, experiência prática, né? Mas aí também tem a ver com o que eu trabalho, marketing, etc. A empresa em que eu trabalho, ela está num esquema de terça e quinta é presencial. O escritório abre todo dia, porque eu acho que tem um step anterior, que é o seguinte, tem gente que prefere o presencial por uma questão estrutural. Né? A gente está aqui, você mora sozinha, né? Eu estou conversando com você de um escritório que eu montei aqui em casa, que é um espaço reservado. Deve ter vazado choro de bebê aí em algum momento, às vezes vaza no áudio. Aqui tá acontecendo a vida louca tá atrás da porta ali. E eu tenho um espaço aqui reservado que eu consigo trabalhar. Eu vejo muita gente. E aí, em diferentes níveis hierárquicos na empresa, tá? Que a casa é mais complicada. Eu me mudei durante a pandemia. Em parte porque minha filha nasceu, mas também porque a gente precisava de um espaço maior para ter espaços para trabalhar em casa. É, e eu tenho uma estrutura em casa que eu gosto de trabalhar em casa. Eu tenho uma boa internet, o lugar onde eu moro tem um bom serviço de internet. Eu tenho um bom, né, além do meu computador que é do trabalho, mas eu tenho uma boa estrutura aqui de teclado, mouse, enfim, né, de cadeira, mesa, etc., que é bacana. Tem gente que não tem em casa por N motivos, por questões de grana, por questões de bairro que mora, que aí não chega uma internet boa, enfim. E gosta do presencial. Então, assim, vou te dar o exemplo da empresa onde eu trabalho. O escritório abre todo dia. Então, se você quiser ir lá trabalhar segunda, quarta, sexta, se você quiser ir todo dia no presencial, você pode. O escritório está à disposição, os serviços básicos vão estar lá e etc. E existe o dia do presencial, que são terça e quinta, e todo mundo vai presencial. A gente começou fazendo uma escala doida, como você estava falando. Algumas pessoas iam na segunda, outras pessoas iam na terça, outras na quarta, na quinta. Só que aí era uma loucura, porque assim, todo mundo ia para ficar fazendo reunião de Teams. E aí a gente caiu naquele problema que eu te falei, que foi parte das pessoas estão remotas, parte das pessoas estão presencial. Então, no Não, eu fundo, concordo. Não, eu é, concordo é, é, contigo. Só que não, acontece, essas escalas, pelo que eu estou observando, essas escalas, pelo menos na minha empresa, né, nos departamentos que eu vejo, essa escala, ela é montada top-down, entendeu? Óbvio que tem que mas eu ter acho uma. bom, porque assim, eu estou pensando aqui. Que se você. Porque a primeira escala onde eu trabalho não era top-down.
Era uma coisa que foi assim: que dia você quer que vai ser presencial uma vez por semana? No começo da pandemia foi uma vez por semana, depois foi para dois. Que dias você pode vir? Aí tinha gente que era terça e quarta. Aí tinha gente que respondeu quarta e sexta. Tinha gente que respondeu terça e quinta. E aí ficava um negócio que era o seguinte, putz, você não sabia quem ia estar na empresa, você queria fazer uma reunião, não conseguia fazer, e aí houve uma deliberação na diretoria de falar o seguinte, gente, vamos instituir um dia que é o dia que todo mundo vem. Não volta full presencial, mas naqueles dias a gente consegue fazer, porque senão ficava uma coisa muito confusa, entendeu? De tipo assim, putz, você não consegue fazer uma reunião de status, você não consegue. E aí fala assim, cara, então pra que eu tô vindo presencial? Aí faz mais sentido ficar É. no full remote. É que você tocou Aham. num ponto, vou te dar um exemplo. Lá onde eu trabalho, tinha uma van que levava as pessoas do metrô até, que tem um metrô próximo, até o escritório. Hoje em dia não tem mais a van, mas as pessoas podem pegar táxi pago pela empresa do metrô até o escritório. Então você teve aí um cuidado do RH e do time de infraestrutura com esse aspecto. O que você está falando, né? Assim, de fato a gente passou por alguns casos, porque, mas aí é que eu acho que entra a questão do modelo cool. Eu acho que assim, tem gente que está passando, que de fato, cara, para mim não faz mais sentido voltar, porque agora eu me mudei para longe. Mas eu acho que tá todo mundo também aprendendo, sabe? Porque tem gente que se mudou para longe, tipo um bairro longe, e tem gente que se mudou para longe para outro estado, entendeu? É, e aí são casos de fato mais delicados. Mas eu acho que e eu já falando um pouquinho de tendências, né, para a gente já ir se encerrando, porque estamos aqui há 46 minutos, Patrícia. É, é um pouco acho que empresas e pessoas vão ter que descobrir um pouco o formato. Acho que vai gente, falando por experiência própria, eu não me vejo voltando para um lugar agora full presencial. Né? Eu vejo muita gente que está procurando emprego que fala, não, mas aí eu fui ver e é full presencial e eu não vou. E tem gente que fala o contrário, tá? Não, é trabalho 100% remoto, eu não vou. Então, assim, porque tem gente que gosta muito, que sente muita falta, né? Tem uma coisa. é, é, Então, eu não sei, assim, eu acho que, na verdade, a gente está agora numa nova fase de adaptação, né, que o pior da pandemia passou. E, gente, Patrícia caiu. Estamos de volta, gente. Estamos Tivemos de aí volta. um. Gente, olha só, e isso é vida real. Isso é vida real, né? Não é Big Brother, não, entendeu? Aqui é assim. Veja, o meu timing e do Marcelo é um negócio assim de outra classe. A nossa pauta ela é montada, é arquitetada conforme as leis que regem o universo. Tem uma Quem coisa está aí de o segredo, entendeu? Como é que é aquela aqui é coisa? segredo, Não, é não. porque você Cola joga na pro gente. universo e o universo joga de volta, entendeu? É uma coisa Cola na assim. gente que é sucesso. Nosso timing é preciso, Mas, cravado. mas vamos voltar aqui, conta aí, Patrícia, Estávamos as as ironias da vida. ironias da vida. Estávamos aqui falando do quê? Sobrecarga de trabalho, empresas tóxicas, colegas tóxicos, mundo corporativo e etc. Tô aqui falando com o Marcelo, a gente está gravando esse episódio, começa a pipocar mensagens aqui, e aí fui descobrir que uma pessoa muito importante na minha empresa largou os bets e caiu fora. Então, assim, é assim, gente, é assim Existe a que demissão a coisa silenciosa acontece. e existe a demissão I can't take this anymore. Tchau! Tchau, 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 tchau. Mas, assim, acontece, né, gente, nas melhores famílias, nas melhores empresas, e é isso aí.
Mas eu fiquei muito feliz pela pessoa, fiquei muito feliz pela pessoa, porque ela merece todo sucesso e que bom que ela pulou fora do barco, porque o barco dela estava cansativo. Pois é um pouco do que a gente estava falando, né? Às vezes até na mesma empresa, você falou que a empresa que você trabalha é uma empresa legal, né? Mas assim, Eu dependendo adoro a do minha empresa. gestor, dependendo da área, dependendo da situação, Não, eu é adoro a mais minha difícil, né? empresa, mas depende muito, depende do setor. Às vezes o setor é super sobrecarregado, né? Uhum. E a gente sempre torce para que bons colegas, boas pessoas saiam mesmo de situações que não estejam legais É, e alcem voos melhores, né? é. Mas entra nisso que a gente falou, assim, as pessoas entram no grau de sobrecarga, né? Tão grande. Nem sei onde a gente estava, tá, gente? A pauta foi para o espaço. Mas, assim, pra que pauta, né? E aí, eu tava lembrando, nesse meio tempo, eu tava lembrando, teve uma empresa que eu trabalhei em Curitiba, né? Uma empresa de concessão ferroviária, a maior empresa de concessão ferroviária do Brasil. Trabalhei lá uns anos. E aí, cara, teve uma vez que um colega, não é brincadeira, tá? Isso é fato. Ele era do financeiro. Aí ele entrou para trabalhar normal, acho que era uma quarta-feira de manhã, ele entrou. Chuta quando que ele saiu? Sexta. Fechamento, que negócio de fechamento? Era fechamento e tal. Ele entrou quarta-feira de manhã, chegou para trabalhar, normal. Que horas que ele saiu? Ah, no mesmo dia? Não durou nem um dia. Não sei. Que horas que ele saiu? Que horas que Ah, ele eu saiu? chutaria que saiu na sexta-feira, mas eu já vi acontecer da pessoa no primeiro dia pedir demissão. Da pessoa no primeiro dia falar, não, cara, não vamos nem assinar nada, não vamos nem fazer nada, porque isso aqui não é pra mim, não. Cara, ele saiu, ele entrou quarta-feira de manhã, normal. Ele saiu sexta-feira na hora do Pô, almoço. acertei. Acertou, cara. Acertei. Palmas, Sexta-feira na hora do palmas. almoço, tem noção? E aí, cara, lá é assim, empresa do grupo Ambev, né? Essa coisa Vida maravilhosa, né? louca! Essa coisa Lobo de Wall maravilhosa. Street. Eu dei umas Isso a gente sortes nunca trabalhei na assim, Ambev. porque. Hã? Nunca Não, trabalhei mas, na Ambev, mas eu visualizo o Lobo de Wall Street, sabe? Aquele filme com o Leonardo cara, eu já DiCaprio, do mercado trabalhei, financeiro. por coincidência, já trabalhei em duas empresas do grupo Ambev. Eu trabalhei na B2W, que é a holding Que é da bem intensa, né? Todo mundo fala que é bem Americanas.com, intensa. Submarino e tal. E trabalhei nessa empresa que é a ALL, em Curitiba, América Latina Logística, que também é do mesmo grupo, né? Ambev. Então, passei por umas coisas dessa aí. Mas eu sempre dei, cara, não sei, acho que a gente estava falando, né, antes, uma questão muito de postura e de como você se coloca. Eu não sei, eu nunca me coloquei numa posição de ser sugada, assim, no trabalho, sabe? Então, isso sempre pegou muito mal pra mim em muitos momentos. E eu sei disso. Sempre pegou muito mal. Cara, dava 6 horas, que era o meu horário, né? Tipo, né? Só isso. Era o meu horário. Cara, tem minha natação, né? Teve uma época que o meu esporte primário, apesar de eu correr, meu esporte primário é natação. Sempre nadei bastante. E aí eu saía, a minha aula de natação é 6 horas, cara. Então, assim, eu tenho que sair 5h30. Cheguei aqui 8h30. Ué, fazendo mais nada que o Sim. normal. Minhas coisas estão Mas é em dia, estão atípico, a sua entregando. postura é atípica. A sua postura Estão é atípica. O entregando, que você vê tchau. é as pessoas abrindo mão e aí depois ficando frustradas e passando por problemas de burnout, de saúde mental, de É, depressão, é, e, assim, é muito complicado, porque assim, e não foi um caso e não foram dois, entendeu? Eu já vi gente ter, cara, AVC por causa de trabalho, entendeu? Gente sim. parando no hospital, entendeu? Uhum. E eu acho que acho que a moral da história, pensando em futuro, pensando até em como fica o home office, etc e tal, e talvez a pandemia e o trabalho remoto tenham escancarado isso. A gente até discordou aqui em relação à coisa que a gente está falando do presencial, mas eu acho que o ponto é, não tem mais uma fórmula, né? Eu acho que isso, na verdade, Não já tem. era uma herança que a gente tinha da Revolução Industrial, da coisa da jornada de trabalho, que todo mundo tem que estar lá junto. E aí o que eu E acho que é quem o, gosta disso, vamos ser sincero, quem gosta? Quem gosta de amigo de trabalho? mas o pior Não é que gosta de tem colega gente de que trabalho? gosta, Ah, cara. cara. Não, tem muita Aquilo que a gente gente que estava conversando, gosta. né? Lembra que a gente conversou isso outro dia em off? Não, mas olha só, você deu até um exemplo, cara. Eu conheço gente que trabalha na B2W que ama. Ama, ama, ama. Não, Foi tipo assim, tem. a Eu melhor. conheço. E eu acho que tem um negócio. Eu tenho um conhecido
que ele é empreendedor, ele tem a empresa dele. Ele saiu do mundo corporativo, abriu a empresa dele e ele fala que. Ele falou um negócio que eu acho muito bom. Porque ele falou o seguinte, cara, no mundo corporativo eu me sentia como se eu estivesse na escola tendo que fazer um trabalho de grupo com alunos que eu não conheço e que quem escolheu foi o professor. Quem juntou o grupo foi o Exato. professor. E são pessoas que Exato, eu não inferno. tenho a menor afinidade. Agora que eu abri a minha empresa, eu contratei pessoas que têm o meu modo de trabalho, que pensam como eu penso. É, Pode-se argumentar que isso empobrece né, a inovação na empresa, pode-se argumentar, mas o ponto de vista é Prós e contras, né? ah, é que a Prós coisa e flui contras. melhor, que a coisa flui melhor. É. Mas eu acho o seguinte, e eu acho que depende muito da área, depende muito das pessoas. E eu acho que o desafio para as empresas é justamente como é que você vai cater to all, sabe? Eu Uhum. conheço empresas, inclusive, que já estão fazendo programas que é o seguinte, cara, eu tenho um programa remote, eu tenho um programa híbrido, eu tenho um programa full presencial, e aí, tipo assim, os três programas estão disponíveis, porque isso Yeah. impacta, obviamente, numa questão aí legislativa, trabalhista, legal, né? Então, assim, cara, você quer trabalhar numa empresa do Brasil e morar, sei lá, na Espanha. Cara, você não vai ter direito a certas coisas, você não vai ter um vale-refeição provavelmente, porque não, né, É. imagina se uma empresa vai ter que agora oferecer esse tipo de benefício em qualquer lugar do mundo. Começa a ficar impraticável, a não ser que surja daqui a pouco uma startup, alguém que faça uma disrupção nesse mercado. Vamos criar um Alelo internacional, um Sodexo internacional. Eu acho que. Tem N questões, né? Porque tem as É. questões de legislação trabalhista também de cada país, o tipo de benefício que você precisa dar ou não. Então, assim, aí O você que as empresas vai. vão ter que fazer, elas vão ter que deixar de ter essa dinâmica enlatada com os funcionários, entendeu? Exato, Não vai exato. mais Mas poder isso ser, não vai passa. estar todo enlatado. Mas eu acho que isso passa por muitas variáveis, entendeu? Porque não é uma questão Muito. só do RH. Tem Não, não, áreas dentro não. da empresa que vai funcionar, que não vai funcionar. Tem gestores dentro da empresa que vão tornar mais fácil ou mais difícil o processo. Não, e a Então, parte legal assim, também, porque, por tem exemplo, essa como é parte que você jurídica faz? legal que não é simples. Imagina, é Não é extremamente assim, complexo. O próprio como é que você Airbnb faz se o passou cara por tem um isso. acidente de trabalho? Exato, não sei se você soube o Airbnb. Gente, depois pesquisem sobre, mas o Airbnb, até por uma questão de propósito de marca, digamos assim, eles estruturaram um programa 100% remoto. Eles falaram o seguinte, cara, galera, a gente acredita nisso como um core da nossa empresa, então você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. E aí depois parece que ele, ou logo na sequência, ou junto com essa decisão, tinha um problema que era o seguinte, não, mas você precisa ter um endereço fixo nos Estados Unidos, por questões trabalhistas. Sim, Então, sim. assim, beleza, você pode estar. Só que aí implica o seguinte: você tem um endereço fixo, eu não sei como é que é nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, você tem você ser um morador do Brasil, você não pode passar tantos anos fora, tem uma série de questões, você tem toda a questão Critérios, tem vários legal aqui de critérios. imposto de renda. Então, Sim. assim, Como é que é você vai claro receber? Como é que você vai que deduzir se você recebe em outra moeda? utopicamente, a gente, putz, eu sou um grande defensor do modelo remoto, principalmente para o tipo de trabalho que a gente faz com Você faz, comunicação e né? tal. Mas eu também entendo do ponto de vista legislativo, regulatório e trabalhista a complexidade. Não é uma Sim, coisa simples. Já não é simples tipo em outro estado, né? E eu acho que a gente também precisa reconhecer que algumas coisas funcionam melhor no presencial. A gente estava brincando aqui, tipo, quem é que, tipo, quem gosta, tá? Primeiro tem gente que realmente trabalha melhor no presencial porque não consegue ter uma infraestrutura em casa por N motivos, então prefere ter a coisa do presencial, seja numa sede da empresa, seja num coworking. Eu conheço muitas empresas também que deixaram de ter sede na pandemia e passaram a ir sim. para coworking, ou diminuíram o espaço, né? Tem muitas empresas que têm várias salas alugadas, espalhadas, e devolveram as salas. Eu tenho caso de um cliente que tinha, tipo assim, ele tinha um prédio, vários andares num prédio, tinha alguns andares no prédio do lado, porque eram muitos funcionários. Aí ele abandonou esses prédios do lado e virou um esquema hoje que é um esquema de híbrido. Então, assim, você não tem 100% dos funcionários indo dia nenhum. Que a gente até chegou aqui, por exemplo, que na minha experiência não funcionou tão bem, mas para essa empresa pode ser que funcione. Porque a minha empresa também é muito segmentada. Eu acho que uma empresa que tem vários departamentos, não tem tanto problema, porque de repente pode, sei lá, o jurídico vai presencial,
na segunda, mas o marketing vai presencial na terça, mas a área de vendas vai presencial na terça junto com o marketing, porque são áreas afins, mas aí você tem tipo do financeiro que vai presencial. Então, assim, eu acho que não vai ter receita de bolo, sabe? Dependendo do setor, dependendo da dinâmica do Não trabalho vai. e as próprias pessoas. Vai ter gente dentro do mesmo segmento que vai falar o seguinte, não, cara, eu não quero trabalhar remoto, eu só quero trabalhar presencial, ou eu quero trabalhar remoto, Tem gente que enfim. prefere, assim, depende da situação de vida, momento de vida da pessoa, série de fatores, gente que não consegue se concentrar em casa, não tem estrutura em casa para trabalhar, entendeu? É, E no trabalho a pessoa consegue ficar num silêncio ali, consegue pegar uma salinha e ficar, ou então, não sei, uma pessoa que está num momento de vida um pouco mais, não sei, mora sozinha, fica meio deprê em casa e prefere ver as e pessoas ver as circulando, pessoas, quer sair sabe? um pouco de casa. Enfim, Eu acho depende que muito, essa né? questão cultural a gente brinca, tipo, a galera gosta do presencial por causa do cafezinho, da conversa no É cafezinho, do happy verdade, né? hour depois do trabalho. 99%. É verdade, mas assim, isso é errado. Eu acho que tem uma questão pra você fazer. Não, Cara, é porque válido. é importante, é válido, entendeu? É uma construção ali de relações interpessoais, de cultura, né? Agora, eu acho que tá muito um momento assim de todo mundo tatear como isso vai ser, tanto as pessoas quanto As empresas, sim. as empresas, né, os empregadores. Agora, é É, claro que existe aí uma balança de poder que é complicada, né? é. Eu acho Dependendo que o da pessoa. problema disso é que assim, a gente vai ter que ter uma dinâmica diferente, vai ter que reestruturar isso, ter que pensar. Não vai poder ser um modelo enlatado da empresa top-down, né? Tipo, da empresa para o funcionário obrigatoriamente, até porque, cara, quem está qualificado É o vai cair exemplo do fora, vai Twitter. ficar uma É semana o e exemplo do tchau. Twitter. Uma galera, assim, tipo, Faz vamos supor, demissão, tchau. foram algumas, eu não lembro agora o número, mas Foi foram, a galera do Twitter. muita gente falou, cara, beleza, Elon Musk, E muito não quero obrigado. ficar aqui, Não, tchau. Então, assim, a galera qualificada vai cair fora, né? Então a empresa precisa saber como é que ela vai manter esse pessoal, né? Então não vai mais poder dar aquele pacotão enlatado para a pessoa, você tem que vir assim, 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 cada vez isso funciona menos, né? Mas eu acho que o importante mesmo é a gente começar a pensar e debater, trazer para o debate essa questão mesmo do tóxico, né? Porque a gente começou falando, assim, de você vender para o funcionário, para o colaborador, uma dinâmica que é tóxica, né? Que não é esse negócio da meritocracia, né? Para quem que isso funciona, né? É para quem, em que esquema que isso funciona? Cria uma ilusão, acho que principalmente para quem está começando a carreira, que é muito grande, de que basta você dormir pouco e você abdicar de tudo e dar certo, e estudar. E não é assim. Os pontos de, como você mesmo falou, aquele exemplo maravilhoso, os pontos de partida são diferentes, então você não pode falar igual para todo mundo, não adianta. Não é, adianta. O cara que veio de uma situação complicada de família, o cara que tem um histórico de uma educação, infelizmente, de uma educação pública, ou, sabe, teve oportunidades limitadas de acesso, e esse cara não tem o mesmo ponto de partida. Não tem o mesmo eu acho que ponto tem de eu partida. vejo para mim tem dois problemas muito grandes no discurso da meritocracia pura. O primeiro é que desconsidera o ponto de partida diferente. O segundo é que desconsidera a sorte. Que tem Porque isso. assim, gente, você pode ter, e você vai ter muita gente que vai se dedicar a vida inteira, né? Quantas histórias, e aí de novo, a gente não está aqui desmerecendo o esforço da pessoa, o trabalho da Não tem que pessoa. se esforçar, Mas mas para também tem cada o uma negócio de não dar história certo na hora de certa. sucesso, você tem milhares de histórias de pessoas que vão se esforçar tanto quanto, até mais, e que não vão ter a sorte, porque existe uma dimensão de sorte. Bom, a sorte já é dada na questão do ponto de partida. Né? O seu ponto, você nasceu numa família A, numa família B, com condições A, com condições B, isso já é uma carga de sorte, porque é uma questão completamente aleatória.
do ponto de vista pragmático, né? Enfim, correntes espirituais que acreditam que né, a alma escolhe onde ela vai, enfim, não estou Não aqui estamos falando entrando disso. nessa seara. Não estou entrando nessa seara. Eu estou falando que assim, é uma questão de uma roleta. E também tem Acontece. o que acontece ao longo da sua vida com o seu esforço. Agora, uma questão é fato. Beleza, se você não tentar, se você não correr atrás, você já tem a certeza do resultado. Né? É. Então, assim, de forma alguma, não é só sorte. Né? Uma coisa é você, mas é uma coisa é você aproveitar, estar preparado para É isso. oportunidades, e outra coisa é você ser explorado, né? Então vamos lá, uma coisa, né? É você surgir uma oportunidade, você é um cara qualificado que vai estar apto a exercer aquela função. Outra coisa é você se quebrar para atender expectativas que são irreais, né? Expectativas irreais, isso, né? E aí você ser colocado numa função para você fazer milagre. Trabalhar por 5. Pô, que isso? Não? Aí esse discurso que é Aí é o surreal, né? problema justamente da história do volume e que isso é romantizado como um work hard, entendeu? Ai que lindo, o cara, né, fica ali, trabalha pra caramba, dedicado, e aí, pô, não é assim, né, gente? Não é assim. Não, Bem, fora que bem, bem existe uma longe. questão que normalmente, né, e é outra coisa que eu não vejo nessa discussão, mas assim, se você é o dono da empresa, se você é o empreendedor e você trabalha mais, você, cara, você vira à noite para entregar um projeto extra, você vai ganhar mais dinheiro, aquilo vai te trazer mais sucesso. Muitas vezes o que a gente vê em empresas normais, se você é um funcionário, cara, você pode trabalhar mais, você pode trabalhar menos, beleza, você vai ganhar uma hora extra ali, mas aquilo não vai ser. Faz Muitas a menor empresas nem diferença. pagam hora extra, colocam um banco de horas ali, um outro sistema, né? Cargo de Cara, aquilo não confiança, vai você não fazer bate ponto. diferença. Né? Eu vejo muito, assim, uma coisa é se você é dono da empresa, um profissional liberal, tipo, cara, um profissional liberal, pô, sei lá, o cara é um médico, aí o cara fala, pô, eu vou atender, Dentista, um eu vou fazer mais psicólogo. plantões. Eu vou fazer mais plantões, eu vou ganhar mais dinheiro. É uma relação Direta. muito direta. Agora, putz, eu sou funcionário de uma empresa, eu vou virar à noite aqui para entregar um relatório. Tá, você pode ganhar uma hora extra, mas isso não é uma relação assim tão, tão Ganho direto, não de é. ganho Não é direto, de ganho equivalente. direto, de equivalência. Obrigado, era essa palavra que eu estava buscando. Pois é, Não é mas olha só, acho que equivalente, já né? chegamos Então aqui você não vai terminar. numa futura pauta que é a meritocracia. Episódio polêmico. Maravilhoso. Eu acho meritocracia, eu acho maravilhoso. Maravilhoso. Eu acho um assunto incrível. Eu posso falar durante 50 horas sobre Não, meritocracia. gente, a gente não pode falar sobre por 50 horas, Patrícia. A gente fez a pesquisa, as pessoas falaram há mais ou Ah, menos uma hora. Inclusive, esse episódio certamente já passou desse limite, essa meta. dessa meta. E com isso nós vamos ficando por aqui, né? É isso, gente. Voltamos em breve com mais. Esse assunto rende E se vários desdobra em episódios outros. E se diferentes. Se desdobra em desdobra outros. em vários. Gente, é isso. Obrigado quem ficou até aqui com a gente. Se você Obrigada, tiver ideias gente. para pautas, manda pra gente. Põe nos É, comentários. Deixa nos comentários ou manda no DM se você não quiser deixar nos comentários. E é isso. Vamos ficando por aqui. Até a É próxima. isso, Beijo, gente. Patrícia. Beijo.